Fala pessoal, beleza? Tá começando aí mais um Papo de Lagosta, podcast que leva para você conteúdo de startup, inovação, gestão de pessoas e conteúdo corporativo. E a gente tem aqui com a gente hoje o Diego Godoy, que é Headhunter do recrutamentofácil.com. Uma empresa aí que tem bastante tempo de mercado. O Diego que também tem uma experiência muito grande na parte de recrutamento e gestão de pessoas. E é um prazer tê-lo aqui, cara. Muito obrigado aí por Eu que ter. agradeço. Eu me convidei e tô aqui, né? Boa, mas muito obrigado aí por participar do nosso podcast. E, cara, se apresenta um pouco mais aí, fala mais um pouco sobre você. Obrigado pelo convite. Bom, eu tô aqui nesse mercado de recrutamento há 10 anos já. Eu comecei em Curitiba, numa multinacional. Eu era consultor estratégico de uma empresa e um dia fui fazer uma entrevista e os caras me chamaram para trabalhar como headhunter. Eu, pô, headhunter, o que tem a ver, né? E acabei entrando e tô nessa faz agora já há mais de 10 anos, trabalhando só com recrutamento e seleção. Tive algum outro negócio no meio do caminho que ainda existe, mas sempre mantive o negócio de recrutamento vivo. E mudou muito, né? Acho que é uma coisa até pra gente começar a falar. De 10 anos pra cá, mudou completamente o mercado e a maneira que se recruta os candidatos, as vagas. Acho que é uma transformação talvez nunca vista antes no mercado de trabalho. O que mais mudou, assim, que você sente? Qual que é a tua opinião nisso? Cara, principalmente o perfil das vagas. Eu acho que o grande ponto da mudança hoje é a transformação da demanda do mercado por produtos e serviços, fez com que as empresas mudassem. Né? Então, as grandes empresas que atraem as pessoas hoje não são as grandes empresas que atraem as pessoas há 20 anos atrás. Se há 15, 10, sei lá, 15 anos atrás, quando eu comecei lá na PwC, que era onde eu era consultor, alguém me oferecesse uma vaga no eBanks, eu acho que eu ia rir da pessoa, né? Porque eu ia falar, cara, é uma empresa de meio de pagamento, cobra pela internet, a internet era um negócio que nem funcionava direito ainda, era dial-up, imagina. E, e alguém me oferecesse uma vaga da Renault, eu provavelmente preferiria a vaga da Renault, né? Hoje, uma pessoa mais nova, o cara que está entrando no mercado de trabalho, não preciso nem explicar, né? Então, mudou muito a maneira como as empresas recrutam por causa disso, né? A atratividade das empresas da economia tradicional caiu. Obviamente, as vagas não diminuíram tanto quanto a atratividade. Então, todo mundo está tendo que se reinventar, né? Todo mundo tem que procurar uma maneira nova de atrair e reter essas pessoas, que eu acho que é o maior problema hoje. É como você atrair essas pessoas para trabalhar no teu negócio. Esse é talvez o maior desafio que muita gente ainda nem acordou para isso. E é interessante você falar disso porque quando você olha para essas empresas da nova economia, elas têm muito essa habilidade de a marca, né? A marca da empresa, ela não é só sob a ótica do mercado que ela está inserida, para o cliente que ela atende, mas ela tem essa ela se vende muito na parte de talentos, né? Na busca de talentos. Ela cumpre ali as três esferas da venda. Ela vende para investidor, a nova empresa vende para investidor, ela vende para o mercado e ela vende para o talento também, né? Isso é muito claro quando você vê o Ebanks, Nubank, essas novas empresas, Olist, as do Olist, Paraná aqui, né? sim, Olist, Pipefy, Madeira, eles têm Madeira muito Madeira. essa eles conseguem, né, atender essas três esferas muito bem, né? Sim. E também uma tendência que a gente vê, tem inclusive empresas com casos fantásticos de trabalhar de forma remota, de trabalhar com times remotos. A gente tem o WordPress, acho que foi um dos primeiros grandes casos, assim, Sim. que fez uma mudança que levou anos, né? Levou anos para ela sair de uma empresa com escritório. Hoje, praticamente, ela é 100% remota. Qual que são os desafios hoje de trabalhar com times remotos? Tiago, no Brasil o grande problema é trabalhar remoto é a nossa lei trabalhista, né? Esse é o grande problema no Brasil. É um paradigma você ter um cara em casa que você tem que cuidar da ergonomia da cadeira que ele senta, do computador que ele trabalha. Então você tem algumas coisas na nossa lei trabalhista que ainda fazem com que exista um problema legal em você ter pessoas em casa. Mas obviamente se você fizer todas as adequações, você pode ter essa pessoa em regime home office sem problema nenhum. Isso é recente, né? Isso a partir dessa nova. Ou já podia Na antes? verdade, se você pensar nos casos de trabalho remoto, vamos pegar um caso que eu sempre gosto de usar, o motorista de caminhão. O motorista de caminhão ele é um trabalhador remoto, né? É um cara que trabalha dentro de uma
de um ambiente de trabalho que não é uma empresa, não é um escritório, é um caminhão. Mas você tem que garantir o mínimo de ergonomia e de segurança para aquele funcionário. A gente sabe dos inúmeros riscos que é ser um motorista de caminhão. Segurança, né, do trânsito, o alcoolismo na estrada, todos os problemas que existem e como você faz a medição das horas e como você garante que essa pessoa está descansando, etc. Então tem um monte de problema na lei trabalhista, antiga já, que permitia que você tivesse pessoas remotas, mas com essa mudança atual agora que você pode terceirizar, ou que você pode aumentar, diminuir o controle dessa jornada, fica mais fácil você contratar a pessoa remotamente. Falando do tema de gestão, porque aí tem um outro ponto, né? No Brasil hoje existem muitas pessoas que trabalham remotamente para empresas fora do Brasil, recebem por meios de pagamento internacionais, PayPal, etc. E não trabalham para uma empresa no Brasil, mas os caras estão aqui no Brasil. Então você tem empresas bilionárias, como esses dias até escrevi no LinkedIn, uma que chama GitLab, que é uma holandesa, que os caras têm 900 pessoas, faturam 11 bilhões de reais por ano, não tem nenhum escritório, ninguém trabalha no escritório, todo mundo trabalha de casa. E aí a entrevista do fundador, eles perguntam para ele qual é o principal, como que ele faz para gerenciar essas pessoas. Ele falou, a gente não cobra horas, a gente cobra resultado. Então eu tenho uma tarefa, eu tenho que entregar em tanto tempo com tal qualidade. Como eu vou fazer isso, de onde eu vou fazer isso, quantas horas por dia eu vou fazer, né, para fazer isso. Sou eu que decido se eu consigo ou não e aceito aquele job, entre aspas, né, aquela tarefa. E isso já pula para um outro negócio que no Brasil, que aí é o outro lado da moeda, que é eu como pessoa, como funcionário, como colaborador, como freelancer, etc. Eu aceito esse tipo de regime de trabalho. A gente até faz, acho que um mês mais ou menos, a gente recebeu uma demanda de uma empresa da Califórnia para fazer uma busca para desenvolvedor C#, que é uma linguagem, né? E o que aconteceu ali? O que a gente percebeu? Eles querem contratar brasileiro porque o principal cliente deles é brasileiro. Então eles precisavam de um time que tivesse no mínimo um C# sênior brasileiro. E aí você vê que a diferença da cabeça do americano para o brasileiro tá nisso que a gente está falando. Então eu falo para você, olha, eu quero essa tarefa. E para essa tarefa eu vou te pagar, sei lá, $10.000 por mês. Então, baita de um dinheiro. E aí você fala, não, mas tudo bem, mas para fazer isso aqui, hoje eu preciso de mais um júnior. E o americano falou, cara, como você vai gerenciar? Se você vai contratar para você um júnior e subempregar esse cara, né, colocar ele dentro da tua estrutura e para me entregar, você que manda. A negociação de como eu faço esse job é muito mais livre em economias desenvolvidas do que no Brasil. Então no Brasil você tem algumas travas da relação de trabalho e algumas travas da gestão e outras travas da própria mentalidade de quem presta esse serviço. Então tem algumas coisas que a gente ainda precisa desenvolver no Brasil, que a gente está longe de fazer isso. Então eu acho que o primeiro passo é a gente começar a ver isso acontecer. Aqui em Curitiba tem o exemplo lá da Ulisha, eles têm, acho que, não sei se mais de 30, pelo que eu sei, desenvolvedores hoje remotos. Tem uma pessoa que só cuida de desenvolvedor dentro do List hoje, que é a Giovana, ela só faz isso. O trabalho dela é gerenciar os remotos todos os dias, ver se eles estão trabalhando, se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles precisam falar com o gestor, como é que está o canal. Esses dias ela contou lá o case que teve todo mundo recebeu um saquinho de chá para tomar na hora da mensagem do presidente. Eles receberam o chá um dia antes por Sedex em casa. Então assim, legal. Ela sabe é um outro negócio, sabe? É uma maneira muito diferente de pensar. Sim. Até porque você tem que desenvolver cultura, você tem que trabalhar de alguma forma que essas pessoas consigam interagir, consigam ter o sentimento de time, né? Sim. Esse é um dos maiores desafios, acho que, de escritório remoto, você conseguir isso. Inclusive, tem no meu batch lá da Founder, quando a gente se graduou pela Panic Lobster, tinha uma menina que o objetivo dela era criar uma plataforma gamificada justamente para times remotos, né? E é muito maluco, assim, porque ao mesmo tempo que é uma tendência, existem as barreiras, assim, de você trabalhar de forma remota e você escolher a pessoa certa, que tem um perfil mais proativo. Sim. E que consegue se adaptar a essa realidade de trabalhar de forma... trabalhar em casa, né?
E você já viu alguma solução assim do jeito? Porque assim, é engraçado, o GitLab, ele é uma. Se você parar no final do dia, ele é uma ferramenta excelente para time para gestão de times de desenvolvimento de forma remota. Ele é um repositório online. Para quem não sabe, né, o GitLab, entre outras coisas, ele é um repositório online de código e que você consegue trabalhar com várias pessoas de forma remota. É bem interessante justamente na parte de desenvolvimento. Até por isso ele vende isso, né? E até por isso ele vende isso e é interessante, né? Uma empresa que desenvolve uma solução para isso ser assim. 100% remota, né? O cara conseguiu falar o que ele faz o que ele fala, né? Exatamente. Não é só da boca para fora. Exatamente. E daí você estava falando de guerra, você estava falando um pouco disso da busca por talento, né? Das empresas hoje, enfim, como a gente estava falando ali do caso das empresas da nova economia terem mais conseguirem vender muito bem, né? Se vender muito bem para talentos, assim. E você trabalha diretamente com isso, né? O teu dia a dia é headhunter. Que impacto que você vê no mercado hoje? A falta de... Existe uma falta de talentos, né? Como é que as empresas estão lidando com isso? Então, você me perguntou se tinha algum exemplo, né, de remoto. Eu acho que em Curitiba, eu não conheço outro no Brasil que seja tão bem. É esse que eu te contei, o da Olist. Eu acho que o case, eu ouvi a Giovana contar a história um dia num workshop que a gente fez lá no Olist. Ela contou, eu achei... Ela pode falar, obviamente, melhor. A política de gestão deles para remotos é fantástica, funciona muito bem. E eles conseguem reter. O Olist é um case de retenção bem interessante. Sobre a guerra, Thiago, cara, assim, 2030, o prognóstico da Korn Ferry é que no Brasil vão ter 8 milhões de vagas sem preencher, falta 8 milhões. Então a gente está falando que se hoje a gente tivesse esse problema dos desempregados, obviamente não é uma conta um menos o outro, mas assim, a gente está falando de 12 milhões de desempregados no Brasil, mas a gente ao mesmo tempo tem 8 milhões de vagas abertas. Ou seja, mais da metade, né? Se sobrariam aí 4 milhões. Vamos imaginar que por ano, com a economia crescendo, a gente cria mais ou menos 900 mil vagas. Então, até 2030, essas 4 milhões de vagas já vão ter sido preenchidas, né? Mesmo com as saídas e entradas. Mas, cara, é um problema gravíssimo, né? O Brasil é um dos piores países do mundo nesse estudo que a Korn Ferry fez ano passado, em termos de perspectiva de falta de mão de obra. A gente vai sofrer aqui muita empresa não vai conseguir crescer por falta de gente. A gente já vive isso. Assim, é um problema crônico, não tem muita solução a não ser a gente unir as empresas, universidades e pessoas para fazer para criar iniciativas de formação para mão de obra voltada para a tecnologia e não só para a tecnologia, né? A gente está esquecendo das outras necessidades de mão de obra que existem no mundo e no Brasil, que parece que como é o dev, o pessoal fala que o desenvolvedor hoje é o chefe de cozinha dos anos 2000 e o publicitário dos anos 90. Né? Não é porque só tem essa guerra de dev que não tem a falta dos outros mão de obras, né? Os outros tipos de mão de obra. Você fala, por exemplo, na indústria, hoje existe um apagão de operador de CNC, que é se não me engano, uma solda, uma máquina de corte. Tem vaga até no Canadá para operador de CNC que eles contratam sem falar inglês, para você ter uma ideia. É um apagão global. Caraca. Então, assim, por exemplo, motorista de ônibus, motorista de caminhão. Nos Estados Unidos e no Canadá você tem um déficit de 500 ou 600 mil vagas hoje de motoristas qualificados de caminhão e de ônibus. Então você tem outros apagões de mão de obra que somados dizem que 2030 vão ser, se eu não me engano, 85 milhões de vagas globais. Então você imagina 85 milhões de vagas globais abertas sem gente suficientemente qualificada para ocupar. Aí o que a gente vê hoje acontecer é uma coisa meio engraçada, assim. Por exemplo, a gente fez agora uma posição sexta-feira, a gente enviou os candidatos para o cliente. Ontem ele ligou para entrevistar, a gente ligou para marcar a entrevista, dos dois só um ainda tinha interesse, o outro já tinha aceitado uma proposta na segunda-feira. Ele falou, achei que você ia me ligar na sexta-feira, eu esperei, não me ligou, aceitei. Segunda-feira ele já tinha outro negócio na mão. Então, assim, é muito rápido. A lista de candidato de desenvolvedor, ela morre em 24 horas. Então, o que a gente vê, assim, as empresas têm que mudar, e algumas já mudaram, o processo seletivo, não diminuir a qualidade, mas o timing para poder atrair essas pessoas. Porque se você cria um processo de 15 dias, cara, em 24 horas você perde o cara. Né? Entendi. O desafio, então, tá na velocidade do recrutamento também. Esses são desafios que as empresas têm que esperar.
E você sente o desejo dessa mudança, assim? Ou empresas revendo processos para agilizar isso? Olha, eu vejo, sim, mas eu vejo que a gente ainda está muito preso, por mais que a gente esteja dentro de um ambiente economicamente em desenvolvimento, então a gente está migrando de uma economia da Revolução Industrial para uma economia digital, nós somos agentes econômicos de uma economia da Revolução Industrial. A nossa cabeça foi criada para agir de maneira processual e não tem jeito, a gente precisa mudar a mentalidade. E provavelmente a nossa geração não vai viver essa mudança de maneira tão fluida como as próximas. Então eu não acredito que na nossa geração a gente vai ver a maioria das pessoas agindo da maneira como deveria agir para resolver o problema. É só você falar acho que o exemplo número 1, eu volta e meia, eu vou falar em palestra, aula, essas coisas, me chamam lá, eu ponho um exemplo de um anúncio de vaga de 1880 e um de 2019, é o mesmo. Então a gente está agindo igual no final do século XIX, hoje, em 2019, quase 150 anos depois. Então como que a gente quer dizer que a economia mudou e que os processos são ágeis, que as coisas são... Se a gente ainda acredita que colando um cartaz na faculdade a gente vai atrair os melhores candidatos. Não vai. Esquece. Não funciona. Né? Eu já vi casos de ouvir absurdos do tipo assim... Diego, manda lá o teste pro candidato e fala para ele vir aqui na terça-feira. Você liga pro cara e fala, cara, não vou. Não vou. Eu só vou lá se eu fizer o teste, se eu ver que o teste... é um teste bacana, que a empresa é bacana, aí eu vou pensar em ir lá, senão nem vou. Porque ele tem oferta de trabalhar remotamente para uma empresa na Holanda, para que ele vai pegar um carro, dirigir 10 km, pagar R$70 de estacionamento, parar na Faria Lima ou na Marechal Deodoro, sei lá, em qualquer cidade do centro do Brasil, para ficar 2 horas conversando com um recrutador, se ele pode fazer tudo da casa dele e ganhar em dólar. A concorrência não é com o vizinho, a concorrência é com a Estônia, global. Com o Canadá, é global. Eu falo sempre que a gente não está concorrendo com o cara aqui do... O Pipefy não concorre com o List. O Pipefy concorre com uma empresa na Estônia, com o Canadá, com a gente concorre com empresas no mundo inteiro. Então você tem tem uma mudança muito, muito drástica de mentalidade que já você vê. Por exemplo, o List, o Pipefy, a Madeira eu não conheço direito, mas... essas empresas, o eBanks, esses caras já caíram na real, eles já têm isso e funciona, por isso eles estão do tamanho que eles estão. Isso é uma outra coisa. Muita gente dissocia a ideia de que ter um bom processo de recrutamento, recrutar as melhores pessoas, independe do tamanho que eu tenho. Cara, eu só vou faturar 1 bilhão se eu tiver pessoas para fazerem eu faturar 1 bilhão. Senão não tem jeito. Como que eu vou entregar? Né? Como que eu vou ter isso para qualquer coisa? Vou pegar um exemplo, Coca-Cola. Vou botar 200 vendedores da Coca-Cola no mercado. Para eu ter 200 vendedores bons vendendo Coca-Cola no mercado, eu tenho que recrutar 200 vendedores. Não vou vender 200 vezes a mais eu tendo um vendedor ou 200, fazendo um cara vender 200 vezes a mais. Ele não vai vender, ele é humano, ele tem limite de tempo. Né? Como eu disse esses dias um cara para mim, infelizmente nós temos que dormir 8 horas por noite. Né? Se não fosse assim... seria mais fácil produzir. Exato. Seria mais fácil. Tem o sono, né? E é engraçado, né? Enfim, esse é um problema do século, né? A gente tá vivendo, assim, a carga de estresse. É legal, a gente vive esse paradoxo, né? A gente tem uma qualidade de vida crescente, a gente tem mais conforto e ao mesmo tempo a gente tem menos tempo, inclusive de dormir, né? Então... é muito... um dos livros até que eu queria recomendar é um livro chamado Why We Sleep. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É um livro de um pesquisador ele é inglês, se eu não me engano. Ele trabalha em Harvard agora. E ele escreveu um livro, são 4 capítulos, que você pode ler de maneira aleatória. Ele fala sobre o problema do sono. Ele fala que a superatenção é o cigarro do século XXI. O álcool do século XXI é a falta de tempo livre. Ou seja, você não desocupa o teu cérebro em momento nenhum do dia. E para piorar a situação, você dorme menos. E ele prova cientificamente que a falta de sono não é uma falácia. Né? Porque tem muita gente que diz que não, eu durmo 4 horas por noite e eu vivo normal. E ele prova cientificamente que, na verdade, você até pode viver normal. Você pode até não sentir sono durante o dia. Você pode até não ser dependente de cafeína, mas no longo prazo isso vai causar um dano no seu cérebro.
E é provado. Ele conseguiu provar ao longo do tempo dele de pesquisa científica que sem sono você morre. Ele até fala de uma doença no começo do livro lá que é uma pessoa, são algumas pessoas que nascem com uma deficiência de uma produção de um hormônio, acho que é a melatonina, um desses, e se manifesta lá com 18, 19 anos, mas assim, é uma doença raríssima, uma a cada 50 milhões de pessoas tem essa doença. E esse cara, ele nasce com esse problema, quando ele tem 18, 19 anos, que o cérebro, entre aspas, amadurece, ele ele para de produzir o hormônio, essa substância, e ele não consegue mais dormir. E ele morre em 25, 30 dias. Caraca. Porque ele não dorme. Sim, o sono faz parte do sistema metabólico do corpo, né? E o legal desse livro também, né, que ele fala, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, diz que todos os grandes cientistas da psicologia, da psiquiatria, Freud, todos, né, o Jung, todos eles, tentaram descobrir por que a gente dorme. Né? Porque isso não é explicado cientificamente ainda. Por que em determinado momento do dia você desliga. Né? E por mais que você não queira, uma hora você apaga. O acidente de carro, ele fala dos acidentes de carro que as pessoas dormem repentinamente. E por quê? Porque eles não entendem essa lógica, mas provavelmente é porque o cérebro ele precisa desse tempo. E isso é um problema do tempo atual, né? A gente não desligar, né? Ficar o tempo todo. Você falou do nome, daí eu pesquisei aqui, né? O nome do autor é Matthew Walker. Uhum. E ele. É que você estava me falando, eu tava pensando, eu já vi um podcast dele. Ele foi no Joe Rogan, que é Joe Rogan Experience, tem um podcast bem legal que é com ele, que ele fala também do sono, da alta produtividade, vale a pena também pra quem estiver escutando. É um episódio bem legal que fala. Eu tenho dificuldade de dormir, dificuldade de dormir, e daí eu tenho lido um pouco sobre isso. Assim. Então, tem um outro livro legal também. Eu sou fã de filosofia, né? Eu leio muita coisa de filosofia. Tem um que chama A Sociedade do Cansaço, é um livro mais antigo. É muito bom. Que ele fala que o mundo, a gente saiu de uma sociedade de disciplina para uma sociedade de desempenho. Então, antigamente, a gente era medido, o nosso sucesso social era medido pela disciplina que a gente tinha em relação às regras. Então, eu era uma pessoa religiosa, eu era uma pessoa que obedecia o meu chefe, que obedecia os meus pais, eu era um bom filho, eu era um bom pai, né? Eu era um bom católico, né? Então eu era disciplinado. E de repente a gente virou uma sociedade de resultado. Ou seja, eu tenho que ser forte, rico, falar bem, né? Performance, resultado. Isso nos deixa cansados, porque o resultado ele é ilimitado. Né? A capacidade de você fazer o que você quiser é ilimitada. Você pode fazer tudo. Só que infelizmente a gente tem que dormir 8 horas por noite. Então a gente acaba cansado. Né? Mentalmente cansado, fisicamente cansado. E aí tem toda essa, né, essa história, né, metáfora nessa, como é que se pode dizer, acho que é uma falácia mesmo do equilíbrio, né, que você pode ser tudo, e não é verdade, né? A gente tem que escolher, né? Desempenho profissional não é tudo, né? Não tem. Realmente muito difícil, assim, né? Ainda mais o ritmo, por exemplo, o ritmo de startup, né? A forma como você tem que a vida de startup não é fácil porque você tem o working life balance totalmente desregulado. Não existe working life balance no mundo de startup durante um bom tempo. E você, cara? Você se sente cansado, assim, cara? Como é que é a tua vida, cara? Você como Hunter, porque o Hunter também ele tá nessa fase. Você fala muito hoje desliga, né? O Tech Recruiter, o Hunter, ele também não desliga, porque você precisa o tempo inteiro você mapeia pessoas o tempo inteiro. Quem tá onde, se entrou agora, se não entrou agora, se tem vontade de sair, qual que é o momento que essa pessoa tá vivendo, etc. Como que é isso, cara? Cara, assim, minha esposa fala que eu recruto 24 horas por dia, né? Porque eu encontro uma pessoa no aeroporto, eu falo com todo mundo. Desde pequeno eu sou assim. Minha mãe fala que desde que eu era pequeno eu sou desse jeito. Então eu sempre tenho eu tenho uma antena ligada para isso direto. Assim. Eu tento desligar, mas é difícil, porque eu gosto do que eu faço. Né? Então, o trabalho do recrutador, ele é um trabalho... Eu digo que recrutamento, ele algumas pessoas talvez vão ficar chateadas comigo no que eu vou falar, mas recrutamento é binário, tá? O que não é binário é o problema do cliente que ele quer resolver com recrutamento. Então, assim, existe 1 milhão de problemas que você pode resolver através do recrutamento de uma pessoa.
Então pode ser, minhas vendas estão baixas, né? Minha contabilidade está mal feita, o meu desenvolvimento do site está indo devagar. Ou você tem um objetivo, quero aumentar minhas vendas, quero melhorar o desenvolvimento, quero melhorar minha contabilidade. Então você pode desenvolver, você pode aumentar a complexidade desse problema do jeito que você quiser. Então você vai dizer, então ok, eu vou vender mais na região de Santa Catarina. Então, opa, nós temos que recrutar pessoas em Santa Catarina. Eu quero aumentar a venda, mas tem que ser um cara que seja bom para gerir um time pronto, mas também identificar quem são as pessoas que têm que ser mandadas embora e já identificar pessoas no mercado concorrente para trazer. Opa, então eu estou criando complexidade no problema, mas o problema em si é recrutar um gerente comercial. E só, mais nada. Então eu vou gastar o tempo que eu quiser para entender tudo o que eu preciso identificar nesse candidato, mas no final das contas é um gerente comercial para ganhar um salário X. Pronto. E aí por que você não desliga como recrutador? Porque o que faz você recrutar bem ou mal é você ter a cabeça conectada com esses ambientes. Então, quando alguém fala para você, Diego, eu quero recrutar um gerente comercial na região de Chapecó. Se eu nunca falei com alguém que vende alguma coisa na região de Chapecó, é um buraco negro. Então eu tenho que dizer pro cara, eu não conheço ninguém em Chapecó, nunca recrutei lá, mas eu vou entrevistar 35 pessoas e eu vou te dizer o que eu acho. E aí depois a gente conversa. Não adianta eu dizer, cara, que o cara ganha 10, ou o cara ganha 15, ou o cara ganha 5. Não sei, talvez o que você queira ganha 5, talvez o que você queira ganha 15. A gente precisa descobrir, eu não sei hoje. Não, eu conheço o mercado, o mercado funciona assim. Então eu tenho que ter uma vivência de conhecer todo o ambiente, saber tudo o que está acontecendo. Por exemplo, isso que eu falei do dev. Eu tenho que dizer para o meu cliente tradicional de uma empresa centenária que tem 800 funcionários em Curitiba, 20 mil no mundo, que não adianta ele pedir por um desenvolvedor de 19 anos fazer um disk. O cara não vai fazer. Não vai fazer. Ele não vai preencher o disk. Não, mas se não preencher o disk eu não vou contratar. Não vai contratar. Infelizmente. Se contratar, talvez contrate uma pessoa que não é o melhor no mercado. Porque não é o perfil do cara. Os caras não respondem. Não adianta tentar ou forçar. Então existem. O trabalho você me perguntou como se eu fico cansado. Tem horas que eu fico muito cansado. Porque eu tenho uma disciplina. Eu chego em casa normalmente 9 horas da noite. Depois de sair do escritório, eu vou jantar normalmente com a minha filha e minha esposa na casa da minha sogra. Quase todo dia a gente sai de lá e vai para casa. Eu chego em casa umas 9, 9 e meia. Coloco minha filha para dormir, tal, a gente conversa e tal, às vezes tomo um vinho com a minha esposa, mas a partir daquele momento eu não mexo mais no meu celular. Porque se eu mexer no celular, não desligo e tem gente falando comigo o dia inteiro. Ainda mais agora que a gente tem cliente fora do Brasil. Então assim, fuso horário, cara, às 6 horas da tarde aqui é meia-noite, a meia-noite aqui é 6 horas da tarde em San Diego. Os caras estão lá trabalhando, entendeu? Então se eu ficar até 2 horas da manhã, tem gente para conversar. Tem problema para resolver. Então eu tenho que ter uma disciplina de que eu vou resolver os problemas urgentes no dia, na hora, né? Às vezes tem que ficar até 2 horas da manhã, não tem jeito. Mas às vezes, normalmente eu tento ter uma disciplina para não viver, porque eu já tive não um burnout, mas quase. Eu cheguei num ponto assim que minha cabeça parecia que não tinha mais espaço para um escorrijo cheio, lotado, assim, era um negócio não parava, né? Mas é normal, às vezes, quando você está começando uma empresa, faz parte. Eu acho que as pessoas têm que chegar nesse ponto para voltar. Não adianta você não ir para, não vou porque eu tenho medo. Quem tem medo não pode ter empresa, tem que pensar 2 vezes, porque vai chegar nesse ponto. Exato. E você tem que chegar e empurrar, né? E ficar empurrando e aguentando. E alguém dizer pra você, cara, por exemplo, normalmente a minha esposa, né? Você tá ficando chato. Né? Esses dias a minha esposa falou pra mim assim, eu acho que você vai bugar, ela falou pra mim. Até tem uma empresa empreendedora aqui de Curitiba, não posso falar o nome porque eu não pedi autorização dela para falar, mas esses dias eu falei isso para ela, ela falou, nossa, eu tô sentindo exatamente a mesma coisa, eu tô sentindo que eu vou bugar. E ela é uma top empreendedora de Curitiba aí, né, todo mundo conhece e tal, e é a vida, né? É a vida, é assim, tem que ser. Você tem que chegar no ponto e passar e saber o limite, né? Superar. E é engraçado, né? Porque esse é o desafio, enfim, tem muitas áreas. Eu imagino que. Porque a área de Headhunter ela tá muito aquecida agora por conta de todas essas características que você falou. Isso não é esquisito ao mesmo tempo? Porque você falou desses milhões de vagas de emprego sendo
que vão ser criadas e que não vão ser preenchidas, né? E daí você tem você tem ao mesmo tempo o movimento dessa automação que está subindo a camada da sociedade, está atingindo outras vagas de emprego, outros tipos de negócios e muitos empregos sendo destruídos, né? Então você tem várias linhas em paralelo correndo e é muito difícil no final do dia você conseguir saber para que lado que vai o mundo, né? De forma geral. Como é que você vê isso? Como é que pode você ter 12 milhões de desempregados no Brasil e ao mesmo tempo você ter milhões de vagas disponíveis? Cara, o problema no Brasil é a educação básica, né? Esse é o problema. E não só a básica, mas o grande problema é a educação básica. Então, assim, você tem déficit, por exemplo, de formação de matemática. Porque o que você precisa para ter um desenvolvedor júnior? Uma boa base de matemática. Com uma boa base de matemática, você treina um cara para ele se tornar um desenvolvedor. O problema é que ele não foi para a escola. Não é que ele foi para a escola e foi ruim. Provavelmente ele não foi para a escola. E os que foram para a escola tiveram uma má educação. Até nas escolas particulares hoje no Brasil você tem um problema de base matemática. E existe um preconceito. É um problema estrutural no Brasil, né, de educação. Eu acho que assim, aí tem dois problemas. Um é a questão da automação, né? Da inteligência artificial, da substituição da mão de obra repetitiva. Isso vai acontecer e já está acontecendo, não tem jeito. Por exemplo, call center. O call center, se já não morreu, vai morrer. Vai sobrar talvez 10%, não sou eu que estou falando de estimativa do Fórum Econômico Mundial. Vai sobrar 10% das vagas de call center no mundo. Se você pegar uma cidade como Recife, Maceió, Fortaleza, os maiores empregadores dessa cidade são os call centers. Hoje, se você receber uma ligação de uma telecom aí, né, sempre é uma pessoa do Nordeste. Por quê? Porque é um lugar que você recruta fácil, tem pouca indústria, né, os salários são mais baixos, então você tem um monte de fatores que fazem com que as empresas de call center se instalem lá. Mas com a automação é muito mais barato, né? Então você substitui. Então você tem um problema, que é isso, que é você substituir uma pessoa por uma máquina. Mas aí, ao mesmo tempo, essa pessoa que trabalhava no call center poderia ser um desenvolvedor? Poderia ser um operador de CNC? Poderia, mas por que ele não é? Porque ele não foi treinado para isso. Ele não tem educação, não tem treinamento. Ou se tem, o cara não tem o mínimo de base educacional para fazer um treinamento. Você quer ver um exemplo? É o pré-vendedor, o SDR das empresas de tecnologia. O pré-vendedor é o primeiro passo de uma pessoa para entrar numa equipe comercial numa empresa de tecnologia. Uma pessoa com mínimo de habilidade de comunicação e vendas... Sales Development... Representative, que é o pré-venda, né? Um cara com mínimo de tempo de educação ali para fazer esse treinamento, para virar um SDR, um pouco de habilidade de comunicação e venda, e com 8, 10 horas de treinamento ele vira um SDR. Porque ele aprende a executar o trabalho de pré-venda. Mas se ele nunca nem trabalhou com venda, ou ele nunca foi treinado na área de vendas, é muito difícil. É muito difícil, porque ele não fala português corretamente, não sabe escrever direito. Isso a gente está falando, você pega, tem estados no Nordeste que você tem 75% das pessoas só sabem assinar o nome. Por isso tem 12 milhões de desempregados, entendeu? O problema do Brasil é muito grave nesse ponto. Mas, assim, existem iniciativas para resolver. Mas eu não acredito que em 11 anos a gente vá resolver. Entendi. E vai continuar. O problema, na verdade, é uma soma dos dois, né? Sim, entendi. É uma soma dos dois, né? É isso que faz o problema acontecer. Legal, cara. Legal. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Algum tópico? Tem um canal no YouTube que eu gosto muito que chama Big Think. Não sei se vocês conhecem. Conheço, bem legal. O Big Think tem um vídeo de um pesquisador que ele fala sobre por que nós nos sentimos chateados, né, entediados no trabalho. E ele explica a lógica de você se sentir... eu tô aqui trabalhando todo dia e não aguento mais trabalhar nesse lugar. E ele explica a lógica disso. E ele fala que, na verdade, a inteligência artificial vai nos salvar disso, desse tédio. Porque ele vai acabar com as profissões repetitivas. E nós não vamos mais poder trabalhar em profissões repetitivas porque elas não estarão disponíveis para os seres humanos, só para as máquinas. Então a gente vai ter que aprender a fazer coisas criativas que vão usar o nosso cérebro e que a gente não vai mais conseguir repetir uma atividade, né? Aquela cena do Chaplin lá, aquilo cada vez mais longe. Aquilo, ainda bem que acabou, né?
Eu fico preocupado quando alguém fala assim, bom, mas vocês vão acabar com as vagas de operador de fábrica. Sim, graças a Deus, ainda bem, né? Porque aquilo é uma profissão, é um emprego, você ajuda alguém a ganhar um salário, mas veja o que está acontecendo. É só você criar uma máquina que essa pessoa não serve mais para nada na sociedade. Então é uma irresponsabilidade até você criar um ser humano 30 anos para ele virar um operador de máquina. Então esse vídeo é um vídeo interessante, depois eu passo o nome para vocês, mas eu acho que é por que nós nos sentimos chateados no trabalho, é uma coisa assim. Boa. E eu acho que é isso, Thiago. Eu fico à disposição, a hora que quiser bater mais um papo, eu tô por aí. Boa, show de bola, show de bola. Valeu. Você trouxe, a gente sempre pede para as pessoas que vêm no nosso podcast aqui trazer uma lista de livros e referências. Se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que esses que eu falei, né, o primeiro deles é essa pesquisa que a gente fez sobre que a gente falou sobre o problema da mão de obra, que é uma pesquisa chama The Global Tech Crunch. Depois eu passo também o link, você consegue baixar na internet de graça. O livro Why We Sleep é um livro que eu acho que é muito legal ler. Já tem em português, inclusive, pelo que eu sei. Esse vídeo do Big Think eu acho interessante também. E livro eu tô lendo alguns. Eu sou esses caras que lê 2, 3 livros ao mesmo tempo, assim, né? Okay. Eu tô lendo alguns. Então tem um muito bom que eu tô lendo também, que eu tô adorando, que chama Por que o Budismo Funciona. Não tem nada a ver com... Apesar de você falar sobre o budismo, não tem nada a ver com o budismo. Ele tem a ver com a estrutura... Eu tô nessa de ler algumas coisas sobre neurociência e tal. Tem a ver com a estrutura cerebral e por que a meditação funciona e como que ela age no nosso cérebro. É interessante. O cara que escreveu esse livro, inclusive, foi o cara que inspirou o Matrix. Ah, legal. Eu nunca assisti o Matrix, eu preciso assistir. Então, eu não li por causa disso. Eu descobri depois, o meu livro anterior inspirou o Matrix, que é a história da pílula vermelha, pílula azul, eu nunca assisti. Mas é legal, chama Por que o Budismo Funciona. Diego, mais uma pergunta. Como é que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais? Como é que o pessoal se conecta com você? Minha rede social número 1 é o LinkedIn. Então eu tô lá no LinkedIn, é Diego Godoy com Y no final, ou LinkedIn /IN, né, win, /Diego Godoy. Boa, e também no recrutamentofácil.com, né? Recrutamentofácil.com tem o telefone da nossa empresa, os nossos e-mails, só entrar em contato com a gente. Se interessar em alguma vaga, nós sempre precisamos de bons candidatos. Boa, Diego, mais uma vez, obrigado aí pela tua presença aí, pelo teu tempo conversando com a gente. Acho que foi um papo bem legal, assim, conversamos sobre bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo Papo de Lagosta aí. Falou, valeu! Valeu, tchau.